Boa noite, queridos alunos. Esse segundo vídeo é uma continuação da revisão que eu havia iniciado anteriormente. No primeiro vídeo vocês viram uma rápida apresentação e o início da revisão da BNCC. Agora eu vou dar continuidade. A BNCC de Artes, ela tem o objetivo, de orientar o professor quanto à prática de ensino de artes. E uma coisa que ali fica bem claro é que o professor não tem que trabalhar por datas comemorativas, como foi feito há muito tempo atrás, O professor ele precisa trabalhar a arte pela própria arte, pelo seu contexto histórico, pela história da arte, tanto no mundo quanto no Brasil. E ali, naquele documento, fica bem claro que a livre expressão, ou o famoso desenho livre, não é uma prática considerável boa para se fazer, porque deixa muito solto o aluno sem objetivo, e que o melhor a ser feito é o estudo da arte, da obra de arte, do artista, da época em que a obra foi feita, do contexto do cenário sócio-histórico daquela época e as técnicas utilizadas. Viu-se também da importância do fruir, deixar o aluno sentir a obra de arte, dele usar a criatividade, a imaginação e exteriorizar isso na tela ou nas outras linguagens das artes, como nós já falamos, que são as artes visuais, o teatro, a música e a dança. Então, o documento ele faz essa orientação ao professor. E vimos também que uma parte ruim é não delimitar as habilidades e competências para cada ano. Dessa forma, o professor ele tem opção de trabalhar todas as habilidades ou não, Geralmente não é o único professor de primeiro ao quinto. E não tem como saber o que foi trabalhado um ano anterior ou o que vai ser trabalhado posteriormente, Então, corre risco de o trabalho ficar sem continuidade. Uma outra coisa muito importante de pontuar é que o documento, ele fala da arte nas 3 etnias, que deram origem ao povo brasileiro. O branco, o índio e o negro. Todavia, ele não especifica metodologias de ensino ou de trabalho do povo negro em si. A ênfase se dá, não por eu ser negra, não isso, mas principalmente pela lei criada em 2003 e apoiada pela resolução de 2004, que é a Lei 10.639, que vai falar sobre o ensino da história da cultura afro, da história, da cultura, da arte, e isso deveria estar bem especificado na BNCC de Artes e não está. Passa apenas por uma habilidade e isso aí foi uma falha também do documento. Em resumo, é isso. Depois disso, nós começamos o ensino da arte, da metodologia de ensino de artes, começando pela história da arte. Eu me lembro bem que eu trabalhei com vocês este Prezi que está aqui ao lado, que eu vou repassar alguns slides para vocês lembrarem, falamos da arte no início da humanidade, que ela vai começar aí a se mostrar para nós da civilização atual por meio das artes rupestres. Os homens das cavernas, eles utilizavam as paredes das cavernas como suas telas, cadernos, local onde eles colocavam o seu cotidiano, o modo de caçar, o modo de comer, certos rituais, certos cultos que faziam. A arte rupestre, ela também dá início aos primeiros signos que vai dar início à língua escrita. Então, a arte na humanidade, ela provavelmente aconteceu como uma necessidade de registro. Quem sabe, talvez algum homem quis usar a parede da caverna para fazer uma tela mesmo. Mas boa parte das obras que estão ali nos levam a crer que foi como uma forma de deixar para as futuras gerações o que eles viviam, como uma necessidade de exprimir as suas ideias, os seus
costumes, a sua cultura. Isso vai progredindo, né, e vai passando os períodos. Nós temos as grandes obras, como as pirâmides do Egito, né, a arte deixada pelo povo maia, pelos gregos, por todas essas pessoas que nos antecederam. E essas obras, elas são impressas não só nos monumentos, nos templos, mas também em objetos, né, que o ser humano vai deparando, vai encontrando. A importância do ensino de artes, né? Aqui no Brasil a gente percebe que é dado pouca importância para as artes, mas nos Estados Unidos, por exemplo, após o período da guerra, eles perceberam que para tornar o país desenvolvido era necessário investir nas artes. A disciplina de artes, ela é muito importante para o designer, arquiteto, designer de interiores, artistas plásticos, músicos, cineastas, mas principalmente para desenvolver a criatividade, a imaginação, a criticidade, né? E se ela fosse mais bem trabalhada no Brasil, nós perceberíamos melhor a importância dela. A Ana May Barbosa é essa daqui, né, que eu apresentei para vocês na aula, que foi uma das primeiras que fez doutorado na área de artes e começou a trabalhar o ensino de artes de uma forma mais contextualizada, de uma forma mais profunda. Nós vimos que para ela a arte não é inerente de uma cultura só, de um povo só, muito pelo contrário, ela não tem cor, ela não tem gênero, ela não tem classe social, qualquer ser humano tem bom gosto, qualquer ser humano é sensível às artes, independente da sua linguagem. E ele consegue expor isso, seja através do canto, da reprodução cinematográfica, imitar alguém, pintar algo. Isso são manifestações artísticas, trabalhos manuais, né? E para Barbosa, é importante trabalhar a arte no despertar do aluno para a sensibilidade. Ele é totalmente contra o ensino tradicional de arte, que é a livre expressão, como eu já falei na BNCC, a livre expressão ela não é bem apoiada, porque a livre expressão ela foi mal interpretada, a gente vai ver mais à frente, nos slides mais à frente, que a livre expressão pensava-se que era deixar o aluno à toa para fazer o que ele quisesse, e não é bem assim. A livre expressão é você deixar o aluno perdido, vamos fazer desenho livre, e nesse desenho livre é sempre a mesma casinha, cercado de florzinhas, sol, nuvem, e não é isso que a gente precisa despertar nos nossos alunos. Para despertar a criticidade, eu tenho que contar uma história, eu tenho que ter um contexto, eu tenho que mostrar para ele algo, para desenvolver essa criatividade. A história do Brasil, né, um panorama histórico, nós fizemos uma breve revisão da história do Brasil para entender a história da arte brasileira. A arte ela existia aqui desde os povos indígenas, mas ela passa a ser reconhecida mesmo com a vinda da família real, que traz para cá a corte em 1808, e todos os artistas da época vieram com eles, tanto músicos como artistas de teatro, pintores, dentre eles Debré, que era um pintor que pintava a paisagem da época, o cotidiano da época e também os retratos, né, da família real, foi Debré quem fez. É bom dizer que a arte brasileira ela passa a ser reconhecida com a vinda dos portugueses, mas ela não é exclusivamente dos portugueses, muito pelo contrário. A arte brasileira ela tem a contribuição do europeu, do negro e do índio, né? Aqui existem esses cestos que nós falamos em sala de aula, que são cestos indígenas, que muito embora alguns deles nunca tenham pisado no ensino regular, né, numa sala de aula, alguns deles, né? Muitos sabem fazer tramas geométricas, combinar cores, e isso não precisa de escola, isso precisa de talento, né, de criatividade. Então, a arte indígena, ela está presente na nossa cultura, seja por meio de cestos, de palavras, de comida, de costumes,
costume de tomar banho todo dia é indígena. O costume de comer farinha de milho, de mandioca, o milho em si, né, de ralar, o fubá, tudo isso é indígena. Aquele livro lançado ano passado, Escravidão, de Laurentino Gomes, diz que queria saber o que os europeus comiam antes de vir para o Brasil, porque é do índio e do negro as contribuições da nossa culinária, quanto ao milho, quanto o aipim, a mandioca, batata doce, né? E nós sabemos que isso não é levado em consideração. A contribuição do negro na linguagem, na dança, na comida, nos costumes, isso ficou deixado de lado por conta desse movimento aqui, ó, o etnocentrismo ou a arte etnocêntrica, que é um ser humano que se julga superior, achar que só a sua etnia é digna de nota, é digna de consideração. E, infelizmente, os brancos que para cá vieram, eles tinham esse etnocentrismo. Tudo que tinha valor, tudo que era precioso e rico, vinha da Europa, de Portugal, de Lisboa e de outros países de pele branca. Os que vinham da Europa, da parte aí, né, da África, dos negros, não tinha representação artística, não era considerado como arte. É daí, desse período, que surge o preconceito em relação aos negros, né, que falarei também mais à frente. Os estilos literários. Já existia na Europa, desde o século XVII, o barroco. Porém, o barroco ele vem fazer sentido aqui para nós brasileiros no século XIX, né, 2 séculos mais à frente, que é com a vinda da família real, que traz para cá obras de arte, móveis, música, vestimenta. Essa obra que está aqui descrita de Paul Rubens, que demonstra a ousadia, a sensualidade, o mistério, né? Esse exagero nas formas. Isso daqui não veio para o Brasil. O que veio para o Brasil foi um barroco mais sacrossanto. A Igreja Católica aproveitou para usar o estilo barroco para retomar o poderio que havia perdido por conta do protestantismo. Nesta época, os protestantes estavam ganhando força, a igreja estava perdendo adeptos por conta dos seus altíssimos impostos. Muitos católicos deixaram a igreja e foram ser, com Martim Lutero, abrir a igreja luterana e surgiram outras denominações. Então, a igreja ela se usa da arte barroca, desse exagerado nas formas, nas esculturas, nessas expressões humanas, para fazer o seu poder voltar, para mostrar ao homem a magnitude de Deus, né? As igrejas passam a ser construídas cheias dessas imagens grandes, imagens que davam a impressão de que estavam olhando para a pessoa. As abóbodas, que é essa parte no alto da igreja, tinham os afrescos que eu comentei em aula, que eram pinturas feitas no gesso ainda fresco, por isso esse nome afresco, e que remetiam o poder dos santos. Você entra numa igreja barroca, você tem a sensação de que está sendo observado. E era essa a intenção dos artistas da época, era mostrar que você estava sendo vigiado pelo alto, pelo altíssimo, né, pelos santos. Geralmente os nobres ficavam aqui no púlpito, né, aqui na parte de cima da igreja, perto da abóboda, e as pessoas de classe mais baixa embaixo, né? E essa arte barroca, aqui no Brasil, ela tem, então, a contribuição forte de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho, que conseguia imprimir nas suas obras de arte essa imagem humana, né? Esses olhos arregalados, algumas imagens sérias, e que dava a impressão de que, olha, eu estou te vigiando, não conspira contra a Santa Igreja,
né? Então, o barroco aqui ele tem uma denotação diferente, uma conotação diferente do que teve na Europa 200 anos antes. Antes do barroco, depois do barroco, aqui nos slides apareceu, e eu estava falando, e não pude parar. Aqui, ó, esse teto é do Palácio de Queluz, né, em Lisboa, e que mostra o rococó, que foi uma continuidade do barroco, esse estilo aí, né, esses risquinhos arabescos no teto, esse estilo rococó, que significa rocaille, que são essas formas tortuosas que existiam no alto de igrejas, na fachada, né, essas curvinhas aqui, que também aparecem em móveis antigos, né. Esses foram os principais movimentos aqui no Brasil, tiveram muitos mais, mas eu só foco nestes três. O neoclassicismo eu falo principalmente por conta da Rua da Conceição, aqui em Linhares, que reúne a casas do modelo do neoclassicismo, que era um período em que a família real, né, já estava aqui no Brasil. Eles construíram essa casa aqui, que era a casa de veraneio, lá em Petrópolis. Você pode perceber o estilo do arco nas janelas, as colunas, né, que se remetem às colunas coríntias. Essa casa, por estar no campo, ela tinha um recuo, diferente das casas da cidade, que tinham que estar alinhadas com a rua, como, por exemplo, o Palácio do Catete, né? Essas casas, elas tinham grades, vidros, para demonstrar o poder, né, a beira e a tribeira, que mostrava o dinheiro que a pessoa tinha, né, e que nós falamos sobre isso na aula. A tribeira era aquele detalhezinho ali na casa. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, aqui, ó, no Palácio do Catete mesmo, nós temos a tribeira, né, que seria essa parte aqui que parece um detalhe. Na verdade, é para também cobrir essa fachada, proteger de água de chuva, né, mas principalmente para demonstrar o poder. Naquela época era muito comum ter o brasão da família, igual tem, né, na casa da Conceição, ali da Rua da Conceição, dos Calmon. E é interessante fazer um passeio com os meninos pelaquela rua, para rememorar a arte aqui em Linhares, que seguiu esse modelo do classicismo, né? Do neoclassicismo. Então, a história da arte brasileira, ela, como eu já disse, ela foi demonstrada por Debré, Jean-Baptiste Debré. A pintura foi dele, que retratou Dom João VI, né? Ele foi considerado o verdadeiro retratista real. E nesta época, a arte, ela começa mesmo a acontecer para os nobres, com o surgimento do Palácio de Belas Artes, né, do Império de Belas Artes, em 1816, destinado aos homens de famílias nobres, porque as mulheres até então não frequentavam escolas regulares e tinham que aprender trabalhos manuais para serem uma boa dona de casa, né? E o professor, nessa época, ele era o detentor do conhecimento, da verdade, a autoridade máxima, que sabia de tudo, e cabia o aluno aprender com seu mestre, né? Decorar, ser um passivo, uma tábula rasa, né? Esse era o ensino tradicional de artes que se fazia naquele momento. Nesse período colonial, nesse período aí do primeiro reinado, nós temos que lembrar que existia muitos negros, muito mais negros do que branco no Brasil, né? E eles tinham medo de uma guerra civil a qualquer momento. Então, o que eles faziam? Eles disseminavam de todas as formas possíveis o preconceito contra o negro. E a igreja, ela percebia o crescimento grande da população negra e também da aceitação pela religião do negro. Então, ela começa a fazer algumas concessões no sentido de quê? Do sincretismo, por exemplo.
começaram a ceder aos negros o domingo, por exemplo, para ele plantar, para ele ter o que comer, para não precisar tirar da lavoura do branco, ou para ele se reunir com alguns negros na esquina, né, das ladeiras. Isso quem está dizendo não sou eu, Joana. Vocês encontram isso naquele livro 1829 de Laurentino Gomes, segundo da trilogia dele, que vem falar sobre isso, inclusive alguns brancos que se envolviam nas rodas de samba nesta época. E aí a igreja, ela começa a perceber que o negro está ganhando espaço. E aí ela começa a fazer algumas concessões no sentido de quê? De não perder adeptos, até porque ela queria catequizar o negro, tirar ele da religião de origem dele, disseminar o catolicismo para ter mais dízimo, para manter a sua igreja, né, com mais adeptos, mais dízimo, mais dinheiro. E aí o sincretismo, ele vem para isso. Então, o negro, eles diziam que o negro não sabia dizer o que era Jesus, ele falava Oxalá, que ele não sabia dizer Maria, falava Iemanjá. Eles começam a associar o orixá da religião afrodescendente com o santo católico. E o negro, claro, para não apanhar, né, para ver ali uma possibilidade de continuar com as suas origens, ele consente, né, ele é obrigado a consentir com isso. E isso ficou o sincretismo até os dias atuais, né? E, de certa forma, também o preconceito. Poucas pessoas sabem que, naquela época, era muito comum os negros fugirem. Embora o castigo fosse grande, embora os feitores fossem atrás, muitos negros conseguiam fugir e iam para as matas, né? E sem ter o que comer, muitos acabavam voltando na madrugada para comer. E alguns dos irmãos, dos companheiros que estavam sendo escravos ainda, né, deixavam comidas nas encruzilhadas. E aí os próprios negros começaram a espalhar que era comida para os santos, né, para os orixás, com o intuito de quê? Do capataz da fazenda, né, do feitor, não ir atrás. Então, é daí que surge a macumba, né, na encruzilhada. Batia-se tambor, acendia velas. As velas eram feitas de sebo naquela época para espantar animais domésticos, animais silvestres também. Os tambores para avisar os companheiros que estavam na mata de que a comida estava ali. E esse culto que era destinado aos orixás, na verdade verdadeira, era uma forma de trazer os irmãos que estavam fugidos para comer, levar consigo a comida que sobrasse, para eles conseguirem ter força de chegar em quilombos, chegarem em locais que eles pudessem se instalar, né? E é a partir daí que o branco ele começa a ter medo da religião do negro. E esse preconceito fica até os dias de hoje, infelizmente. No século XX, em 1922, surge o divisor de águas no ensino das artes, tanto no ensino quanto na arte brasileira mesmo, fora da sala de aula. Na sala de aula, o ensino era tradicional ainda, mas fora da sala de aula, os artistas eles tinham uma tendência de mimetizar. Era o mimetismo da arte europeia. Tudo que acontecia na Europa, eles reproduziam aqui. As técnicas, as paisagens, as pessoas, as vestimentas. Na música, era música europeia. Nos poemas, era aquela arte de muito escrever, palavras rebuscadas e pouco dizer. E aí os artistas aqui do Brasil, em 1922, resolvem fazer a primeira Semana de Arte Moderna, que foram apenas 3 dias, não foi uma semana, mas foi suficiente para causar uma mudança, né, no paradigma dos artistas daqui, porque eles falam, chega de imitar a Europa, chega de mimetismo, somos capazes de fazer a nossa arte, temos que mostrar e valorizar a nossa arte, o nosso povo. E aí eles criam essa semana, né, em 1922, aí,
aconteceu em São Paulo. Os idealizadores foram Anita Catarina Mafaldi de Cavalcante, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, entre outros, que fizeram sucesso tanto nas telas, quanto nas obras de arte, quanto na música, tá? E qual era o pressuposto da semana? Primeiro, autoconhecimento do país. Vamos conhecer nosso relevo, nosso povo, nossa cultura, nossos costumes, vamos retratar isto. Chega de imitar a arte dos artistas estrangeiros. Podemos continuar o movimento, mas devemos colocar a paisagem e o cenário brasileiro. Denunciar o atraso e a miséria do povo brasileiro. Por quê? 1922, passaram-se algumas décadas após a abolição da escravatura, que foi em 1888. Logo, em 1889, houve a República, né? A destruição da monarquia, e os republicanos pediam apoio dos escravos e da população pobre para apoiar a República, porque seria uma forma de melhor divisão de bens, de riqueza, uma melhor divisão de educação, de comida, de saúde, de salário. E isso era a promessa de um país melhor, um país para o progresso. E nada disso aconteceu. Então, os artistas da época, eles criticavam a República. Poxa, cadê aquela promessa toda, aquela mudança toda? O desenvolvimento está onde? Né? É nessa época que você tem, há uns 8 anos mais à frente, ali em 1930, a 1929, a crise de 29, um Brasil muito pobre, com zero saneamento básico, com muita pobreza, com muita doença. Então, os artistas, eles queriam denunciar o nosso subdesenvolvimento por meio dessa semana. E também isso refletiu nas escolas, no ensino tradicional da época, até porque fora do Brasil estava acontecendo o movimento da Escola Nova. Vamos falar mais à frente. Então, a Anita Mafaldi, ela foi uma dos que fizeram sua crítica através do expressionismo, né, do movimento expressionismo, que era um movimento que tinha a ideia de marcar bem a expressão no rosto das pessoas com a cor preta, né? Era uma forma de você dar uma expressão ao rosto, por isso aí o expressionismo. E na obra, uma das obras que fica bem conhecida dela é essa daqui, A Boba, né? É uma crítica à República. A pessoa ficou olhando com cara de boba, né? Se sente boba mediante as promessas que fizeram para um país melhor e que não aconteceram. Outro quadro dela também bem famoso é A Negra, que também faz essa alusão, essa cara de paisagem, cara de quem comeu e não gostou, né? Então, a gente consegue perceber aí a crítica ao status quo, ou seja, a situação vigente da época, e falamos sobre isso em aula. Falamos de Cavalcante, que a especialidade deles era fazer caricaturas e ilustrações, né, à meia luz, e dessas caricaturas que ele fez, aí nós temos algumas pinturas dele, como a Aldeia de Pescadores, que mostrava o trabalho do povo brasileiro, né, o trabalho sofrido ali de tirar o pão de cada dia, também a cultura brasileira, o samba do negro, né, o nordestino, o paulistano, o carioca, né, e isso daí ele deixa também descrito nas suas obras. A beleza da Índia, com o cenário da Restinga, né? Aí, a Tarsila de Amaral, que nós fizemos um trabalho em homenagem ao Dia da Mulher, baseado nela, que para a época ela era uma mulher bem evoluída, já tinha sido desquitada, e hoje tem preconceito, que dirá naquela época, né? Foi uma mulher que estudou, foi para a Europa e trouxe da Europa algumas ideias, fez esse quadro, deu de presente para o seu segundo esposo,
o Abapuru, e eles acharam estranho, né, esses pés grandes, essa mão grande, e perguntaram por quê, e ela disse que era coisa do seu inconsciente, que quando pequena ela ouvia muitas histórias de indígenas que comiam pessoas, né? E aí veio o nome Abapuru, que significa comer carne humana, né? Esse é A Negra, que também é um outro quadro famoso dela, o Morro da Favela, que também ficou bem famoso. Vocês podem perceber que neste quadro ela dá origem, o estilo do cubismo, mas das formas geométricas, né? Mas usa esse estilo eurocêntrico, europeu, para falar da favela, né, das casinhas atumultuadas, sem planejamento, aonde os negros foram obrigados a estar, porque quando surgiu a abolição da escravatura, não houve distribuição de terras, eles foram largados à rua mesmo, né? E o Abapuru, a Negra, ele vai dar a origem a um movimento que a Tarsila cria, que eu vou voltar nesse quadro daqui a pouco, que é o movimento que vai aí, né, dar sequência à Semana de Arte Moderna, que é o movimento antropofágico. Esse movimento, esse manifesto antropofágico, ele foi escrito pelo Oswaldo de Andrade e publicado em 1928, que tinha como objetivo de repensar a cultura brasileira. Repensar no sentido de quê? De vamos introjetar essa arte brasileira, vamos comer a nossa cultura e cuspi-la e devolvê-la nas artes, tanto na tela quanto na escrita, envolvendo a nossa cultura, envolvendo o nosso povo, né? E assim a gente tem o Abapuru, temos também a representação do cacto, que é o cenário brasileiro ali ao fundo, a laranja formando o que seria o sol. E aí, dentre essa história da arte brasileira, eu mesclo com algumas técnicas de ensino, né? E dentro das técnicas, a gente trabalhou a releitura em sala de aula, que eu falei para vocês que a releitura é o quê? É pegar uma obra famosa, é falar da biografia do autor, o contexto da época, o que estava acontecendo na sociedade naquela época, tentar descobrir os motivos pelos quais o autor fez a obra, e dar ao aluno a oportunidade dele fazer a releitura dele, fazer aquilo que ele pensa que foi a obra. E aqui tem uma releitura do Abapuru, né? O aluno fez o Abapuru no seu estilo. Certamente é um estudante ou um jovem que gosta de skate, que gosta de esporte radical, que colocou as suas ideias na obra original. A releitura ela tem que manter uns traços da obra original para que a gente possa se lembrar do que foi a obra original e do que o artista teve a criatividade de fazer. Eu disse que ia voltar naquele quadro ali anteriormente, este daqui, que é de Tarsila do Amaral, e ele é um quadro que ficou muito famoso, que é os operários, né? Eu vi até uma releitura recente desses operários, cheio de máscara. Achei interessante, vou mostrar a vocês numa próxima videoaula. Esses operários eram uma crítica social às grandes horas que se passavam ali, os imigrantes que estavam chegando de outros lugares, né, para ocupar o lugar do negro que foi liberto, mas que não tinha opção de trabalho e que era obrigado a trabalhar muitas horas por muito pouco. E aqui nesses operários você vê criança, negros, brancos, judios, chineses, japoneses, turcos, muçulmanos, uma série de pessoas que eram tratados como todos iguais, pobres iguais, que trabalhavam muito por pouco salário, né? Essa é a leitura mais comum dessa obra de arte. E
Chegamos aí em 34 minutos de videoaula. Eu vou parar por aqui, vou dar sequência numa próxima videoaula. Até mais, meus queridos!